Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é do Leão e hoje eu vou continuar falando sobre essa questão pandêmica que a gente está vivendo, né? Tivemos aí picos pandêmicos lá no ano passado e agora muito mais acentuado nesse momento que a gente está vivendo e eu fico realmente muito preocupado. E não dá para citar algo sem falar ao governo, né? A gente vê esse descaso aí desde o início de tudo isso e sem esse caos todo, as pessoas agora estão desacreditando no que está acontecendo, que é o que eu acho que é mais perigoso. Mas antes de começar, eu queria pedir para que você se inscrevesse no meu canal, deixar seu joinha, comentar embaixo, que o comentário de vocês é muito importante, a inscrição de vocês me ajuda bastante. Vou começar falando que era para ter dito isso no final de semana, só que minha máquina é muito lenta e não dá para editar meus vídeos de uma forma a qual eu necessito aqui, então eu fico meio com preguiça e acabo falando depois as coisas que era para ter dito aí. E também duas palavras que eu tenho, sabe, a mania de falar sempre em tudo que eu falo, que é, na verdade, na realidade, voltar à tona de uma forma assim bem expressiva, e eu vou tentar falar bem menos porque para encurtar o vídeo, inclusive. Voltando ao assunto, na verdade, começar falando, acabei de falar na verdade de novo. Eu sempre falo essas palavras assim, mas eu já tinha banido o meu vocabulário realmente, mas voltaram assim de uma forma bem forte mesmo. Aí o que acontece? Eu vi coisas no final de semana que eu deveria ter comentado, que foi os protestos, que eu achei terrivelmente aterrorizantes, sabe? Fiquei preocupado e acho que como todo mundo está preocupado, né? Os protestos da Avenida Paulista no dia 14, mas tiveram vários outros protestos, tiveram protestos pedindo impeachment do presidente, carreatas com vans de carros de lotação, teve aqui no início da semana em Salvador, que é por conta das restrições, e outros locais também, por aí, que eu acho que não deveriam ter acontecido de forma alguma, né? Eu acho que as pessoas encabeçadas desses partidos e grupos e tudo mais deveriam permanecer ou quietas ou direcionando as pessoas para que as pessoas não fizessem isso, né? Porque esse momento não é momento de fazer aglomeração de forma alguma. Temos aí a tecnologia a nosso dispor, a gente pode fazer isso pela internet, pode fazer isso pelas mídias, pode fazer isso por cartazes, sei lá, publicidade qualquer, etc. Mas a gente não poderia estar aglomerando nesse momento. Pelo menos é o que eu acredito que a gente possa fazer para diminuir o que está acontecendo, né? Esse contágio, sabe, que está se alastrando no país inteiro. E exclusivamente no protesto de domingo, no dia 14, eu fiquei pasmo, né? Coisas que eu vi que me deixaram, na verdade, chocados, assim, porque eu falei, cara, é impossível essas pessoas falarem isso. Mas eu acho que na realidade que elas estão assim no calor do momento, elas estão sendo levadas, na verdade, pelas questões as quais estão vivendo, né? A economia individual de cada um, né? A falta de exemplo do governo em relação às situações às quais a gente está vivendo, né? Que inclusive o governo, qual eu falei, que tinha ido numa coletiva com máscaras e tudo mais, que talvez tinha repensado o que estava acontecendo, em outro momento eu já estava sem máscaras, todo mundo fazendo aglomeração, né? E o próprio governo é o governo que fala que não vai tomar vacina, né? O próprio governo fala que a máscara não é boa, que é boa é a cloroquina. Então essas pessoas seguem esses exemplos, né? Elas estão assim embaladas pelo exemplo no qual elas veem, né? O qual elas escolheram. E estavam lá, né? Fazendo protesto sem necessidade alguma, né? Protestando nada, pedindo para alguma pessoa sair e enaltecendo o presidente, enaltecendo o governo que está, e colocando a sua saúde à prova, a sua vida à prova, né? Colocando a sua vida em risco, colocando a vida dos outros em risco, misturando assuntos de religião, de fé, com coisas que não tem nada a ver nesse momento, né? As pessoas estão, para mim, ao meu ver, realmente atônitas, sem saber o que fazer, né? Porque estão desesperadas, as pessoas estão realmente desesperadas por conta da economia, por conta de ter que se sustentar. Eu fico imaginando que essas pessoas as quais estavam lá, que estavam aglomerando, bebendo e etc., não deveriam estar pensando no momento nas pessoas que precisam realmente, né? As pessoas a massa da população, que é a quantidade de pessoas proletariadas do país, que essas que precisam realmente não estavam lá protestando, né? E essas que estavam protestando por elas, talvez
que fosse a ideia delas, estavam fazendo errado, né? Estavam começando a fazer errado porque estavam colocando essas outras pessoas em risco. As pessoas que não têm a condição de, na verdade, hoje de se tratar, né, de uma forma mais adequada por conta das situações das quais a gente está vendo. E nem assim, hoje, na realidade, as pessoas que têm um nível maior de condição podem ser atendidas, né, porque o país está em colapso. O Brasil está em colapso, né? Praticamente em vários estados. Tem hospitais de vários estados que já está 100% de lotação, né? Todos ocupados, todos os leitos ocupados. E outros estados com 80%, sabe? Ou mais que isso. E para chegar a 100%, basta as pessoas continuarem da forma que estão. Eu fiquei realmente muito triste com o que eu vi. E eu acho que o governo e as pessoas precisam tomar medidas sérias para que a gente diminua, na realidade, esse contágio, né? Porque está crescendo, está ascendente e as coisas estão ficando mais críticas. Eu quero que vocês assistam também o Ashley Amarino, que ele consegue explicar tudo o que vocês precisam entender sobre esse vírus, né? Porque ele tem uma didática muito simples e as pessoas conseguem compreender de uma forma eficaz o que a gente está vivendo no momento. E sabe, o Brasil agora é visto em outros países como um problema nessa pandemia. O Brasil agora é visto como um dos locais onde pode surgir outras variantes, e outras variantes desse vírus no momento já estão sendo exportadas para outro local, para outros países, e estão saindo aqui do Brasil, e não tem um governo que fale bem do Brasil no momento, por conta da ineficiência dos nossos administradores públicos. E isso que é realmente preocupante, né? Que é um dos fatores realmente preocupantes, que isso vem se alastrando também desde o início da pandemia. Eu vou tentar ser bem breve, já tem 7 minutos que eu estou falando, e tem muita coisa para falar, então eu vou encurtar tudo que eu estou falando aqui. Temos agora outras variantes, está tudo lotado, né? Está um colapso praticamente no país por conta de tudo que a gente está vendo. Sabe, a ignorância das pessoas nesse momento está em relação ao que a gente está vivendo, é por conta, como eu falei para vocês, da falta de exemplo. E as pessoas precisam entender que isso é real e isso está acontecendo de uma forma bem drástica. Então a gente precisa ao máximo diminuir sabe, o nosso contato, para que a gente consiga fazer com que os hospitais tenham leito para as pessoas que necessitam. Eu vi falas, inclusive no protesto na Avenida Paulista, que alguém se falava lá que somente no momento é o Covid que mata. Mas não é só o Covid que mata, né? Outras doenças e outros problemas corriqueiros do dia a dia a gente tem aí, matam também, né? Só que tá tudo lotado. Então pessoas que se acidentam, que têm problemas, que precisam de terapia, de assistência, de qualquer outra coisa, elas não vão ser atendidas porque os leitos e os hospitais estão todos cheios. Então no momento é só o Covid que está matando. As outras pessoas vão ser deixadas, sabe, para poderem na verdade elas vão ser atendidas da forma que puder, né? E quando não tiver leito, ninguém vai ser atendido, ou quem está com Covid, ou quem não está, ou quem se acidentou, ou teve algum outro tipo de problema qualquer, não vai ser atendido por essa questão de estar tudo superlotado. Então é realmente muito preocupante tudo que a gente está vendo, e a gente precisa de uma forma ou de outra fazer com que os leitos, né, que a gente tenha vagas nos hospitais, mas para que a gente tenha isso, a gente precisa o máximo fazer com que o vírus não se espalhe. E isso é ficando em casa o máximo que puder, as pessoas que puderem, né, e usando máscara, as precauções as quais a gente já sabe, lavando bastante a mão, muita limpeza e todas essas coisas as quais a gente já viu e já está cansado de ouvir, né? Então era ter mantido quem não manteve essas precauções e fazer na verdade de uma forma mais fazer mais agora no momento tudo que a gente já estava fazendo, né? É mais ou menos assim que a gente precisa enfrentar o Covid. Temos armas que a gente tem para enfrentar o Covid: distanciamento, lockdown e aguardar a vacina,
né? O máximo que a gente pode fazer é essas outras coisas, que é manter distanciamento, limpeza, sabe, máscaras e tudo, para que a gente não faça com que o vírus se prolifere e que a gente consiga fazer os números abaixarem, para que a gente tenha leitos disponíveis para as pessoas que necessitam e a gente já tenha a vacina disponível e aguardar ao máximo a vacina, né? Tivemos aí esses problemas nos quais o governo não encabeçou para poder garantir as vacinas do ano passado, né, no início desse ano. Então ficamos nessa dependência do governo em relação às vacinas. Então o máximo que a gente pode fazer é aguardar, mas aguardar dessa forma. Tiveram coisas absurdas que eu vi no país inteiro. Eu vi lockdown funcionando em vários lugares, mas em outros departamentos, que era igreja, essas coisas de religião, tinham pessoas fazendo aglomeração, sabe, coisas que não necessariamente precisavam acontecer no momento. Não há necessidade alguma disso acontecer. Bem, tem uma questão primordial em relação a isso tudo, que eu tenho certeza que é o fator econômico. É o fator econômico individual de cada pessoa, por conta da sua sobrevivência, né, dos seus bens, das suas necessidades básicas e tudo mais, né, que a gente precisa levar isso em consideração, porque inclusive agora, nesse momento, o auxílio emergencial foi reduzido para menos da metade e 17 milhões de pessoas não vão receber o auxílio emergencial. Então vai ficar muito complicado, inclusive, de manter essas pessoas dentro de casa, em isolamento, porque é um número expressivo de pessoas que não vão ser beneficiadas nesse auxílio, por conta desse auxílio, né? Então as coisas vão ficar mais drásticas ainda, né? As pessoas de baixa renda, as pessoas que não podem, que não têm outra forma a não ser ter que trabalhar, porque existem pessoas que vivem do dia a dia, vivem do seu sustento, do trabalho do dia a dia, do trabalho informal e etc., que não tem, né, outra fonte de renda e não tem o que fazer a não ser ir trabalhar com esse perigo que a gente está vivendo, que é a pandemia, né, que o Covid-19 no país está da forma que está por conta do que o governo não fez no início da pandemia. Porque todas as informações a gente já tinha, o mundo inteiro já tinha todas as informações necessárias para fazer o máximo para que as coisas não acontecessem. Vimos, na verdade, o que aconteceu em outros países e não tiramos isso como exemplo para que as coisas não acontecessem aqui, e está acontecendo aqui por irresponsabilidade do governo. Não adianta falar desse governo atual, também não adianta realmente protestar no momento, a não ser das formas às quais eu acredito que deva ser, que é pela mídia, pela internet, pelos meios de comunicação os quais a gente tem disponível, e forçar com que as pessoas compreendam também o que a gente está vivendo. E tem muita gente na rua, tem bastante gente trabalhando da forma que tem que ser, porque tem que se sustentar, porque tem que comer, porque tem que viver, né? E enfim, está muito complicado, né? Falar do governo anterior, falar do governo atual, não adianta mais muita coisa, né? Porque as pessoas elegeram as quais elas quiseram, né? É como eu sempre digo, as pessoas têm o governo que quer. E inclusive, se for para falar algo sobre o governo, se o governo anterior não tivesse dado ênfase a estádios de futebol, talvez a gente tivesse hoje, no momento, inclusive mais leitos do que a gente tem disponível, né? O SUS é um sistema impecável e visto lá em outros países lá fora, sabe, como algo realmente incrível, né? Tem países que não têm o sistema que a gente tem aqui, o sistema de saúde que a gente tem aqui, mas era precário quando a gente não tinha esse problema e é precário, né, nesse momento agora. Então, falar do governo atual, falar do governo anterior não vai mudar o nosso cenário de forma alguma. Então a gente precisa de uma forma ou de outra fazer outro tipo de ação, e as precauções às quais a gente está já acostumado desde o início da pandemia, né?
máscara de distanciamento, limpeza. Agora a gente tem a máscara que a gente precisa usar no momento, que é a N95, que eu me recorde, NF, alguma coisa. Eu não me lembro da sigla, que quem puder utilizar, quem puder comprar, não é caro, né? Na verdade não é caro. Ela tem uma diferença das de pano, porque filtra mais o ar e impede que você seja contaminado pelo Covid, né? Ela é mais eficiente. Então as pessoas precisam também utilizar dessas máscaras agora. Inclusive eu nem tenho ainda, tenho que comprar as minhas. E sabe, tá tudo muito complicado, né? O governo agora inclusive tirou o ministro da saúde, o que estava, né, que era o Eduardo Pazuello. Eu não sei se ele estava sendo indiciado por alguma coisa, ou se foi colocado para fora, ou se pediu para ir embora, não sei, não li. Mas foi colocado agora um médico, né, no Ministério da Saúde, que no Ministério da Saúde nada melhor do que o médico para administrar o Ministério da Saúde, né? Inclusive é um cardiologista renomado, né, com know-how altíssimo, mas que, a meu ver, agora no momento já não faz mais sentido. Eu pensei, na verdade, refletir sobre essa questão agora de ter tirado o ministro, no qual, na realidade, ele é expert, eu acredito, pelo menos era o que estava sendo dito, em logística, e colocar uma outra pessoa no local. Tudo bem que o médico tem know-how e tudo mais, mas qualquer outra pessoa no local não vai fazer diferença alguma nesse momento. O momento agora, eu acredito que seria mais... seria melhor ter o expert em logística para distribuir com mais rapidez e com mais eficiência as vacinas, do que ter agora um médico para falar as mesmas coisas as quais a gente está vendo, né? Que é usar um distanciamento, que ele não vai fazer mágica, que etc, que tem as coisas que a gente já ouviu sempre, né? Ele não vai fazer quase nada de diferente do que os outros estavam fazendo, né? Eu acredito que o melhor talvez seria ele ter o Pazuello lá, o Eduardo Pazuello, como auxiliar, né, para poder fazer com que essa coisa da logística funcionasse de uma forma mais eficaz e a gente recebesse as vacinas o mais rápido possível, né? Pelo menos, a meu ver, não mudou muita coisa, né? Então, enfim, né, temos agora um monte de problema para enfrentar por conta da falta de vacinas, né? Temos agora também os Estados Unidos, que quer doar vacinas para o Brasil, né? Quer doar 30 milhões de vacinas no Brasil. Na verdade, estão tentando fazer esse trâmite aí, né? Os Estados Unidos parece que está pensando se vai fazer essa doação e etc, né? E teve um monte de outros países que também, inclusive, suspenderam, né, uma das vacinas, que é da AstraZeneca. E AstraZeneca, Oxford, AstraZeneca. Eu acho que eles suspenderam, vários países suspenderam da AstraZeneca por ter tido reações adversas, né? Criaram-se coágulos sanguíneos por conta da vacina, etc. E, inclusive, né, as vacinas que os Estados Unidos quer doar é da AstraZeneca. E eu fico mais preocupado ainda, é que como se os refugos viessem para o Brasil, sabe? Como se, sei lá... isso é um pensamento bem óbvio, inclusive, mas é como se os refugos viessem para o Brasil. Pelo menos é o que demonstra, né? Pelo menos é o que eu tô interpretando na realidade, né? Se nos outros países eles estão cancelando, se lá não foi na realidade aprovado para ser utilizado, que eles não estão utilizando, por que estão mandando para outro local, né? Então eu fico meio receoso com essa questão, né? E a Fiocruz também agora, a partir de hoje, quarta-feira, eles vão começar a distribuir vacinas para o Brasil, dentro que é a nossa própria produção, que é da Fiocruz. E eles, pelo menos, foram 4 milhões de doses de vacina agora nesse mês, e 30 milhões a partir de abril, né? Vão começar a distribuir vacinas, bastante vacina, né, pela Fiocruz. E isso é na verdade, um avanço, né? A gente já está produzindo a nossa vacina e já vai começar a distribuir a nossa vacina. Mas já deveríamos ter, na realidade, vacinas
pelo menos encabeçadas na época, lá no início, no meio do ano passado, lá para agosto, quando as empresas começaram a projetar e tentar desenvolver as vacinas, né? O governo brasileiro deveria ter entrado também junto com outros países, os quais já têm as vacinas por conta de terem investido lá naquela época. Aqui na Bahia teve, aqui no Nordeste teve, aqui na Bahia exclusivamente teve a fala do governador, na qual ele parece que vai comprar 10 milhões de vacinas, né? E isso já é um número expressivo, né? Então temos aqui na Bahia, eu acredito que mais de 15 milhões de pessoas, eu acho que em torno disso. Então já temos 10 milhões de vacinas, né, compradas, que é qual é o nome da vacina russa, que eu não me recordo. Então, a da vacina russa, eu não me recordo o nome. Ele já fez a compra dessa vacina, a Sputnik, né? Ele já fez a compra de 10 milhões, só está esperando aprovar alguma coisa, algum trâmite, algo. Mas essa vacina também não foi aprovada pela Anvisa, teve uma questão que eu não compreendi direito. Mas, né, de qualquer forma, a gente já tem uma vacina que pelo menos está sendo eficiente no país que está sendo utilizada, e já vai em breve chegar aqui na Bahia para vacinar as pessoas. E isso também foi um avanço do governo daqui da Bahia, para ter corrido atrás dessa questão, que era como o governo federal deveria ter tido essa postura no início de quando isso aconteceu, quer dizer, quando começaram a desenvolver as vacinas pelas empresas as quais poderiam ter investido no momento lá, e a gente já deveria ter vacinas já, né, desde o início do ano. Eu acredito que se tivessem feito algo, a gente já teria pelo menos 30, 40% da população toda vacinada. Então, pessoas, tem muitas coisas que eu tinha para falar em relação à pandemia e sobre o governo e tudo que a gente está vendo, coisas que eu interpreto que são bem óbvias assim, e eu fico bem receoso com algumas questões realmente, mas não adianta a gente, não compreender o momento, porque esse problema não é um problema do governo, não é um problema das pessoas, não é um problema, foi um problema que, como eu falei para vocês, veio por conta do que aconteceu lá do outro lado do mundo e se espalhou pelo mundo inteiro, e a gente precisa combater unidos, né? Não adianta quem é do partido de esquerda, quem é do partido de direita, quem tem a fé em determinada religião qual for. O problema é único, o problema é de todos, então a gente precisa determinantemente enfrentar da forma coerente, como os cientistas explicam para nós. Não adianta as pessoas correrem atrás do governo pedindo agora impeachment, ou pedindo para que o governo fique, que o governo X está certo ou está errado. A única coisa que a gente tem que seguir são os cientistas, os quais indicam para que as nossas ações no momento, que são precaução, distanciamento, lockdown, como a gente está vivendo, né, usar máscaras e etc, né, e lavar as mãos de forma correta, e essas coisas todas as quais a gente viu no início da pandemia e que a gente está vendo agora a consequência do que foi o início da pandemia, né? E pessoas, eu tinha várias outras coisas para falar, mas o momento de reivindicação de todas as pessoas em relação a qualquer partido, governo estadual, federal, municipal, o que for, assistência e vacinas. É o que a gente precisa reivindicar no momento. É somente isso. A gente não tem outra coisa a fazer além de que reivindicar isso. Eu acho que as pessoas que estavam fazendo esses protestos todos lá na Avenida Paulista, fazendo esses protestos todos por aí, em relação ao que for, deveriam estar nesse momento pedindo vacina, né? Não é pedindo que diminua a gasolina, pedindo que agora não adianta. Essas coisas não vão mudar nesse momento. Enquanto houver isso, as coisas vão ficar mais caras, as coisas vão aumentar, a gente vai ter mais problema por conta dos fatores em geral, né? E a reivindicação no momento agora é vacina. A gente precisa de vacina, a gente precisa ser imunizado, a população precisa ser imunizada. Inclusive eu quero conscientizar as pessoas que não querem tomar vacina, que por favor pensem direito, porque é necessário, é fundamental. Existem pessoas que não podem ser infectadas, e você não se vacinando, você não vai estar
sabe, estando seguro e não fazendo com que as outras pessoas estejam seguras também. Então, só para você compreender essa relação de vacina, você que não quer vacina, que nunca foi, sabe, que não quer ser vacinado, que é anti-vacina, que algumas pessoas estão, na verdade, contra a vacinação, a maioria delas todas tiveram que ser vacinadas para estarem vivas hoje, né? Só para vocês entenderem, sabe, o quão necessário são as vacinas para o ser humano, né, há muito tempo. Então, é um apelo para as pessoas que não querem se vacinar, que tomem vacina por conta da sua própria vida e da vida dos outros, né, da vida das outras pessoas que precisam. E como eu falei, a maioria de vocês estão vivos porque foram vacinados. Então, pensem bem nisso, que eu acho que é bem importante. E como eu disse, eu tinha bastante coisa para falar, mas eu acho que os assuntos os quais são pertinentes a isso eu falo em outro momento, porque esses assuntos me deixam realmente muito preocupados e tristes. Muito triste realmente. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.